Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no livro de Daniel, no capítulo de número 6, Daniel 6, né? E nós vamos estar utilizando a Bíblia na linguagem de hoje. Vamos lá. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então, foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posição de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graça ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Do judaísmo, né, irmãos? O Daniel, a religião na época é judaísmo, né? Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então, foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante
30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade. E a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Você vê, irmãos, o que é inveja, né? O que a inveja leva as pessoas a fazerem, né? Mancomunaram, planejaram, criaram estratégias contra Daniel. As pessoas não mudaram, viu, irmãos? O homem, desde o Éden, é o mesmo. A inveja existe, né? As pessoas não veem as dificuldades que nós passamos, elas veem só o aparente benefício que nós temos. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que orar, né? Nós temos que vigiar, porque é assim que funciona, né? Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Quer dizer, eles deixaram até o seu líder, o rei, numa situação difícil. Na verdade, a estratégia, a emboscada foi contra Daniel e foi contra o rei. Por quê? Deixaram o rei sem opção, né? No 16, então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Mas foi uma fala verdadeira, viu, irmãos? O rei gostava de Daniel. E o rei percebeu que havia feito uma estratégia, né? Contra ele, contra Daniel, né? Aí prossegue no 17. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. A consciência pesou, né, irmãos? A consciência pesou. É difícil, as pessoas que querem fazer o bem têm o peso na consciência. Deus fala com todos na consciência, pode acreditar, irmãos. Pode acreditar. Há alguns que dão ouvido e outros que não. Alguns já estão com a consciência, como que fala? Calcificada, né? Já não tem mais sentimento, né? E prossegue. De manhã cedinho, ele, o rei, se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, o rei não conhecia o Deus de Daniel ainda. Sabia que Daniel era fiel a esse Deus, né? Já tinha visto possivelmente alguns milagres, mas ainda não estava totalmente convicto, porque ele foi triste, né? Ali, com voz muito triste, ele, o rei, disse, né? Daniel, servo do Deus vivo, com esperança, né? Será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação,
conseguiu salvá-lo dos leões? Que maravilha, meu Deus. Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Irmãos, imagina o coração desse rei. Nossa, que maravilha, que confiança de Daniel. Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. E prossegue: o meu Deus mandou o seu anjo, irmãos. Deus manda anjo até hoje. Anjos são ajudadores de Deus. Deus pode mandar um anjo para nos socorrer nas nossas situações. O momento que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, seja no relacionamento familiar, seja uma doença, seja a dificuldade que for, Deus pode mandar um anjo. Mas nós temos que confiar, irmão. Nós temos que confiar. Há situações que se apresentam na nossa vida que parece ser bênção. Mas olha, Provérbios fala: bênção de Deus não traz dores. Bênção de Deus não traz preocupação. Se algo que lhe parece bênção trouxer a preocupação, não está vindo de Deus. Então nós temos que confiar como Daniel. Nós temos que confiar. O rei ainda tinha dúvidas, mas Daniel não. Daniel confiava, né? Olha lá: o meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, contra Deus, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, né? O respeito, a autoridade, né? Prossegue no 23. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, ele foi tirado. E viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. É esta a diferença, irmão. Pastor, mas não vejo sinal nenhum. Como que eu vou confiar então, irmão? Se houvesse sinal, não precisaria tanta confiança. Entendeu? Nós temos que confiar dentro do bom senso. Nós temos que confiar. A fé é manifestação de confiança. A fé é confiança, né? Aí prossegue no versículo 24. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, né? Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, ou seja, toda a família, era para arrancar o mal mesmo, né? Foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Irmãos, não é porque os leões estavam sem fome não, hein? Que não comeu Daniel. Eles estavam com fome, estavam famintos, né? Tanto que na primeira oportunidade eles, né, estavam famintos. O anjo fechou a boca deles para que eles não vissem Daniel ali, né? Para que ele não tivesse desejo. E prossegue. O 25. Então o rei Dario, tem uns que falam Dario, outros falam Dário, que não tem acento, mas enfim, o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus usa algo que parece ruim para transformar em coisa boa. Olha aqui, ó. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. Nabucodonosor, ele era o bambambam, entendeu? Era o reinado que mandava na época, né? Tinham conquistas enormes. Então, é este fato que quiseram fazer mal contra Daniel, Deus usou para quê? Olha lá, ó. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo, né? Daquele mundo do reino do rei Dario, né? Do rei Dario. Nabucodonosor foi antes, é do rei Dario. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Só faltou falar graça e paz, né? Que nem crente. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Que maravilha, meu Deus. Foi uma religião meio imposta, né? É que no Antigo Testamento era assim, porque quem nascesse em Israel já era salvo, né? Não é que era salvo, era considerado
como filho de Deus. Então, o que no aspecto político ali, né? Então, porque a salvação sempre foi pela graça, irmãos. Sempre foi pela graça, sempre foi pela confiança. Ainda no Antigo Testamento, né? Mas o que o rei Dario fez aqui? Ele deu uma ordem, falou o seguinte: olha, vocês vão ter que engolir agora, hein? Entendeu? Vocês vão ter que aceitar o Deus de Daniel, entendeu? Ninguém causa problema para Daniel, né? Olha lá, ó. Ordeno que respeite e honre o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo. O rei reconheceu que era um Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Irmãos, o rei, ele era um idólatra, né? Um egocêntrico, né? Porque a hora que ele assumiu aquela ideia de dar ordem só se passasse por ele, ficou claro. Ele reconheceu Deus, irmãos. Olha que ele prossegue no 27. Ele socorre e salva Deus vivo, né? No céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o da garra dos leões. Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Então Daniel, ele participou do reinado de Nabucodonosor, de Dario, né, que foi esse texto, e depois no reinado de Ciro. Influenciou 3 reis, né? Deus usou Daniel. Né? Agora eu pergunto, irmãos, e nós? Nós sofremos essa perseguição de Daniel a esse ponto? Eu acredito que não. No Brasil, não. Há lugares na Terra que sim, mas no Brasil, não. Mas será que nós defendemos, nós continuamos a praticar os princípios da Bíblia, né? Ainda que no nosso arredor as pessoas não concordem? Daniel continuou firme, irmãos. Nós temos que continuar firme. Tem uma palavra na Bíblia que fala que se nós nos envergonharmos de Jesus, ele vai se envergonhar de nós. Né? Ele vai se envergonhar de nós. Então, não adianta a gente querer ficar bem na fita, ficar bem com os amigos, né? Não ser criticado e ficar de mal com Deus. Não. Nós temos que, a primeira indagação: você é crente? Sim, eu sou crente. Eu creio no Deus vivo, no Deus de Daniel, de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós temos que acreditar e nós temos que manifestar aí, né? Hoje nós temos que ser como Daniel, viver de acordo com as nossas convicções, do que nós cremos. Não adianta ser crente dentro do quarto e quando o mundo contesta a gente negar a Deus. Não, eu continuo firme no Senhor. Não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa nada disso. Mas se for questionado, eu falo assim: não, eu acredito em Deus. Tem um irmão que dizia o seguinte: olha, pastor, onde eu chego eu já deixo claro que eu sou crente. Porque assim já não tem propostas negativas de bebida, de mulherada. Então os caras já sabem que eu sou e já se afastam. É uma boa estratégia, né? Nós não podemos negar a Deus, irmãos. Nós não podemos. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que confiar em Deus, porque é Ele que faz e quer melhor para a nossa vida. Nós temos que seguir o exemplo de Daniel. Tá certo? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, esse exemplo de fé de Daniel. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter essa mesma convicção. De onde quer que for, onde quer que estejamos, nós podemos manifestar esta mesma fé de Daniel. Pai, eu quero pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde física, cura órgãos, membros, e que esse veja que é a ação milagrosa do Senhor e se aproxime cada vez mais de Ti. Mas que não seja feito conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Abençoe na alma, traga paz, traga esperança, confiança para aquelas pessoas que sofrem na alma, na mente, Pai, que é onde Satanás mais nos ataca. Traga a ela que o Senhor, a confiança de que o Senhor está ao lado dela, que tem feito o melhor para a vida dela e que há algo de bom para acontecer nessa vida. Traga a esperança, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também os relacionamentos na família, na igreja, no governo e na sociedade como um todo, Senhor. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.